Olá, pessoal! Hoje estou aqui no Word para mostrar a vocês um passo a passo de como escrever uma introdução, que pode ser para o seu artigo científico, projeto de pesquisa, TCC ou trabalho acadêmico. Eu vou fazer aqui com vocês um texto único para essa sessão, mas cada instituição, congresso ou revista pode apresentar seu estilo próprio para a introdução. Pode ser um texto corrido, como esse daqui, que a gente vai construir, como pode ser um mais estruturado, com algumas partes separadas, como, por exemplo, os objetivos separados em um outro subtópico. É super importante, se você vai submeter o seu trabalho em uma revista ou um congresso, você olhar as normas de submissão. E se você vai entregar esse trabalho na sua instituição, você olhar as normas, né, da própria instituição com relação a esse formato aqui da introdução. Se vem realmente tudo junto ou se tem algumas partes aqui que serão separadas. O nosso vai ser um texto corrido, né? Então vamos começar. Vamos supor que eu queira escrever a introdução do meu artigo, que é sobre desafios psicológicos na formação acadêmica em saúde, um olhar sobre a ansiedade em jovens universitários. Quando você vai escrever a escrita da sua introdução, a primeira coisa que você vai fazer é apresentar o seu tema, ou seja, indicar a área que você está explorando. Se você está estudando psicologia, administração, direito, ciências contábeis ou qualquer outro curso, há milhares de possibilidades de assuntos para você pesquisar. Portanto, inicie apresentando a área específica da sua pesquisa, ou seja, identificando o tema, o assunto que você vai trabalhar no seu estudo. Em vez de você começar diretamente com o título específico, que aqui no meu caso é ansiedade em jovens universitários, eu vou abordar o assunto de uma maneira mais geral, nos primeiros parágrafos, permitindo assim que o leitor do meu trabalho, ele compreenda a área que eu irei concentrar minha pesquisa. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês darem uma olhada aqui como seriam esses primeiros parágrafos. Vejam que eu não entrei falando sobre ansiedade em jovens universitários, que é o assunto delimitado do meu trabalho. Eu comecei falando o quê? Comecei falando sobre ansiedade. Ansiedade é uma forma muito mais ampla do que esse recorte que eu fiz aqui. Ansiedade em jovens universitários. Você vai começar pela forma mais ampla. Eu coloquei: a ansiedade representa uma mistura de emoções, englobando medo, apreensão e preocupação. E aí você continua escrevendo mais. Essa citação aqui é uma citação indireta. Eu li do trabalho de Fernandes e Freitas, 2020, e coloquei aqui. Eu posso trazer outros autores aqui na frente. Eu vou continuar esse texto. Posso trazer autores que concordam com Fernandes e Freitas, posso trazer autores que falaram outra coisa sobre ansiedade, trouxeram outros conceitos, e aí você vai fazendo essa conversa aqui entre os autores. No segundo parágrafo, eu coloquei: na presença da ansiedade, é comum notar comportamentos preventivos e de esquiva, caracterizados por uma tensão muscular evidente e um estado de vigilância, antecipando-se a eventos futuros. De onde foi que eu peguei isso daqui? Eu peguei isso daqui a partir da leitura do artigo de Petrov e Rossi, 2021. Você vai fazendo isso, né? Então, você vai iniciar com essa parte mais ampla, certo? Quando você for escrever a introdução, você sempre imagine como se fosse um funil. Você vai começar com aquela parte bem ampla e depois você vai afunilando para o que realmente você quer. Eu vou escrevendo e vou trazendo autores importantes nessa área. Isso aqui você está construindo a base do seu texto. Você pode escrever um ou dois parágrafos, veja aí como é que fica melhor. Agora, mais do que isso, eu não recomendo, por quê? Porque a introdução, ela é pequena. Se você está fazendo um artigo científico, você vai ter uma introdução ali de, no máximo, 2 páginas. Como a introdução ela é pequena, eu não tenho tanto espaço assim para fazer essa contextualização mais geral aqui, uma contextualização grande. Então, vou fazer algo sucinto, entre 1 ou 2 parágrafos, e aí eu já venho para outra parte aqui da introdução, né? Essa parte vermelha eu estou colocando só para ajudar aqui na explicação, né? Para vocês entenderem, mas vocês não vão deixar no texto. Quando a gente termina esses 2 parágrafos, por exemplo, que você vai falar, você vai trazer autores explicando essa parte do contexto geral, você vai recortar esse tema aqui amplo, que estava aqui nos primeiros parágrafos. Pode escrever agora sobre a delimitação da sua temática. Um exemplo seria isso daqui: como era que eu poderia agora começar
a fazer esse recorte. Eu coloquei o seguinte: poderia colocar mais algum parágrafo aqui anteriormente para começar a fazer um link com o quê? Com jovens e com universitários, que é exatamente o assunto do meu artigo. E aí eu coloco: ansiedade é considerada, vou falando, vou trazendo os autores. Veja que aqui nesse parágrafo eu já toquei na questão dos jovens. Eu disse: esse impacto é especialmente percebido entre os jovens. Perceba que eu estou chegando bem próximo da delimitação total do meu assunto, que é a ansiedade em jovens universitários, né? Exatamente, eu vou estudar esse aspecto aqui. E aí, essa parte de esse impacto é especialmente percebido entre os jovens está no trabalho de Kowalski 2022. Eu continuo, eu vou trazendo estudos e vou entrando cada vez mais no assunto. Aqui no segundo parágrafo, então aqui eu já entrei em jovens. Aqui vocês vão ver que eu vou entrar na questão dos universitários. Eu coloquei, Davis 2020 comenta que a passagem para a vida acadêmica imposta a esses jovens, olha, já estou entrando na questão acadêmica. Aí vou e escrevo. O estudo de Santos, Fernandes e Lima, 2022, apontou que o contexto universitário está repleto de situações desgastantes, que têm o potencial de influenciar ou desencadear o surgimento de ansiedade entre os estudantes universitários. E aí eu vou escrevendo. Percebam que o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou entrando, estou delimitando o meu assunto de uma forma bem natural, como se eu estivesse contando uma história. Mostre aqui, portanto, quando você vai saindo daquela parte mais geral, você vai mostrar vários estudos sobre o conhecimento existente. O que é que o pessoal está pesquisando nessa área e o que é que esse pessoal está encontrando? O que é que eles dizem sobre esse assunto que você vai pesquisar? Traga referências relevantes e atuais, de preferência dos últimos 5 anos. Você pode citar algum trabalho mais antigo? Pode, desde que esse trabalho seja um trabalho clássico na área. O que é um trabalho clássico? É aquele autor que ele é, por exemplo, citado em muitos trabalhos daquele assunto que você está escrevendo. Esse autor, que ele se repete muito em todos os trabalhos do assunto, ele é considerado um autor clássico naquela área. Então, esse autor clássico não tem problema nenhum você trazer se o trabalho, a publicação dele é uma publicação mais antiga. No entanto, a maior parte das citações é interessante que você faça aqui de trabalhos dos últimos 5 anos. Por quê? Porque nessa parte você vai situar o leitor do seu trabalho como estão as pesquisas sobre o assunto. E aí eu não tenho como situar as pessoas de como estão as pesquisas no assunto se eu só trago trabalhos antigos. Pois bem, você mostrou os estudos atuais, mas o que é que precisa ser mais explorado nessa área? Veja que tem um trabalho aqui que ele fala sobre a questão da ansiedade nos jovens. Eu tenho outros trabalhos aqui já falando da questão de jovens universitários, mas o que é que precisa ser mais explorado dentro dessa linha? Vou tirar essa parte aqui, que é uma parte que eu já expliquei para vocês, e aí agora a gente vai ter que falar sobre isso, né? Aqui na sequência, você vai justificar a necessidade da sua pesquisa. É aqui que nós vamos abordar a lacuna de pesquisa que a gente chama, ou seja, qual é a necessidade de se pesquisar mais sobre esse assunto? O que ainda falta ser explorado nessa área aqui de ansiedade de jovens universitários? Os autores que já publicaram, ele mostra essa necessidade de mais estudos na área. Então, como foi que eu escrevi aqui para vocês terem uma ideia de como era que a gente poderia trabalhar essa lacuna de pesquisa? Coloquei aqui um estudo, aí eu disse o seguinte: os autores ressaltam a importância de compreender os elementos de risco associados ao surgimento da ansiedade, visando assegurar uma formação profissional de maior qualidade para os acadêmicos. Vejam bem, eu tenho um estudo onde esse estudo diz que é importante compreender os elementos de risco associados ao surgimento da ansiedade. É exatamente o que eu quero fazer. Então, quando ele diz que esse assunto é importante, de certa forma eu estou justificando esse meu trabalho, né? Qual é a importância desse meu trabalho? E aí eu trago mais estudos que reforçam. A pesquisa realizada por Amarante e Delfim, 2022, destacou que até o momento não há uma explicação clara nos estudos atuais sobre os fatores relacionados exatamente aqui o meu assunto. Então, vejam bem, pessoal, o que é que vocês precisam entender aqui nessa lacuna de pesquisa? Traga autores que digam, né, de alguma forma, que essa sua pesquisa ela é necessária.
Quando você faz isso, você está dizendo: "Eu vou preencher essa lacuna aqui. O meu trabalho é para contribuir para essa literatura". E aí veja que eu coloquei num outro parágrafo aqui, o estudo conduzido por esses autores evidenciou a importância de realizar mais pesquisas nessa área. Então veja bem, um estudo anterior, ele está dizendo isso, né, que ele sugere que novas pesquisas sejam feitas sobre esse assunto em outras instituições de ensino superior, a fim de aprofundar a compreensão de relação entre ansiedade e vida acadêmica. Ou seja, o meu assunto, ele é considerado importante por outros autores e outras pesquisas mostram a necessidade de se pesquisar mais, né, de trazer mais dados com relação a essa questão de ansiedade dos universitários. Então, quando você faz isso aqui, você está justificando seu trabalho, né? Você está dizendo que a sua pesquisa, ela é pertinente, ela vai ajudar na literatura sobre esse assunto aqui. Posteriormente, o que é que você vai fazer? Você vai apresentar o problema de pesquisa. Então, aqui lacuna de pesquisa eu vou tirar. Agora você vai apresentar o seu problema de pesquisa. Vamos dar uma olhadinha aqui como foi que eu fiz essa questão do problema de pesquisa. Algumas áreas geralmente apresentam o problema em forma de pergunta, como eu trouxe aqui. Veja que a minha é uma pergunta, eu coloquei o seguinte: a partir desse contexto, essa pesquisa levanta o seguinte problema: quais são os fatores específicos de predisposição que contribuem para o desencadeamento do transtorno de ansiedade em estudantes universitários, considerando as pressões acadêmicas, ambientais e psicossociais? Esse aqui é o meu problema apresentado numa forma de pergunta, né? O problema, ele é exatamente o que é que você quer resolver no trabalho. Mas algumas áreas, elas não trazem esse problema como uma pergunta, elas trazem uma problemática, elas trazem um argumento, e naquele argumento ali, naquele texto, você percebe o que é que os autores estão querendo resolver com aquele trabalho, né? Então, alguns artigos, eles escrevem algumas frases aqui antes de colocar a pergunta, alguns escrevem depois, né? Você pode escrever um pouco mais sobre o assunto, aqui depois do problema de pesquisa. Olhe os artigos já publicados com o seu assunto e veja como foi que eles apresentaram esse problema, se foi na forma de pergunta mesmo, né? Ou se foi numa problemática ali trabalhando os argumentos. Depois, destaque o objetivo do seu estudo. Como eu coloquei aqui praticamente direto a pergunta, né? Coloquei só essa partezinha aqui inicial para fazer uma ligação, então o objetivo eu já poderia colocar aqui na sequência. Se você escrever algumas frases antes do problema ou depois, então o objetivo você já pode colocar num próximo parágrafo. O objetivo, o que é esse objetivo aqui? O objetivo é a finalidade do seu trabalho. Aqui é que você vai indicar o propósito que o seu trabalho procura atingir. O objetivo, ele vai começar com um verbo no infinitivo, né? Você tem o objetivo geral e você pode ter também objetivos específicos. Muitas vezes, nos artigos científicos, a gente não trabalha com objetivos específicos, ele não é obrigatório. Agora, quando a gente está fazendo, por exemplo, uma monografia, uma dissertação, ou escrevendo uma tese, como são trabalhos maiores, então a gente costuma colocar lá os objetivos específicos. Aí você vai olhar, né, se você vai colocar ou não. Eu trouxe aqui os dois para vocês verem como é que poderia ficar esse texto. Então, com base nisso, o objetivo geral deste artigo é investigar os elementos que podem predispor estudantes universitários ao desenvolvimento do transtorno de ansiedade. Percebam aqui, né, o verbo no infinitivo, investigar, e aí na sequência você já pode trazer os objetivos específicos, se você tiver. O estudo estabeleceu 3 objetivos específicos, e aí eu vou e coloco quais são esses 3 objetivos específicos aqui que eu tenho, né? Se você tiver só o geral, não tem problema nenhum, você deixa apenas o objetivo geral. Para finalizar a introdução, o que é que você vai fazer agora? Então, vou tirar aqui a questão do problema de pesquisa e vou tirar aqui o objetivo. Para finalizar a introdução, o que é que você vai fazer agora? Você vai explicar a contribuição do seu estudo. Se você está se propondo a fazer essa pesquisa aqui, é porque certamente discutir esse assunto vai trazer alguma contribuição para a sua área. Fale sobre essa contribuição. Eu escrevi aqui para vocês terem uma ideia, coloquei aqui apenas um parágrafo para vocês verem como é que pode ficar essa parte.
A realização de pesquisa no contexto de estudantes universitários é favorável devido à importância de compreender e abordar questões relacionadas à saúde mental nessa fase da vida. Isso aqui eu tirei de um trabalho. Se você tem trabalhos, autores, né, que tragam essa contribuição da discussão sobre esse assunto, pode colocar. Os estudantes universitários frequentemente enfrentam uma variedade de desafios, incluindo pressões acadêmicas, transição de vida e a busca por identidade. Investigar os fatores de predisposição para o desencadeamento do transtorno de ansiedade nesse grupo proporciona percepções valiosas para o desenvolvimento de estratégias preventivas e intervenções eficazes. Além disso, considerando o aumento notável nos transtornos de ansiedade, uma pesquisa dedicada a esse público específico é adequada para, então aí eu continuo aqui nas contribuições, orientar políticas e programas de apoio à saúde mental nas instituições de ensino, promovendo um ambiente acadêmico mais saudável e propício ao bem-estar dos estudantes. Se vocês quiserem escrever um parágrafo aqui embaixo, falando sobre as sessões do trabalho, você pode colocar também. Você pode dizer: este artigo está estruturado em 5 sessões, sendo o primeiro esta introdução, depois um referencial teórico, que aborda os tópicos tais, depois a metodologia, seguido os resultados de discussões e, por último, as considerações finais. Você pode colocar um parágrafozinho aqui com a estrutura do seu trabalho. Depende aqui do tamanho que você vai escrever, né, a sua introdução. Mas, no geral, os elementos que a gente escreve na introdução são esses daqui, né? Você pode imaginar sempre o funil. Veja que eu comecei bem amplo e aí depois eu fui afunilando aqui até falar sobre as contribuições da minha pesquisa. Eu vou deixar na tela final agora um outro vídeo que eu tenho com exemplos de introdução para auxiliar na escrita dessa seção do seu trabalho, ok? Um grande abraço e até terça-feira.